E olha, ele não foi o único a dizer isso não. O coordenador do Grupo Jurídico Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, disse que o senador e ex-juiz Sérgio Moro tem de agradecer ao governo federal pelas medidas tomadas para desbaratar uma tentativa de atentado atribuída ao PCC. Opositores do atual governo buscaram relacionar o plano de ataque contra Moro a uma declaração dada por Lula em uma entrevista a um site petista. Há 2 dias, o Grupo Prerrogativas também divulgou uma carta em defesa do advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula e é cotado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O documento, divulgado na quarta-feira, conta com assinaturas de advogados de esquerda. Na carta, o grupo menciona os supostos ataques que Zanin e seus familiares estariam sofrendo para tentar macular a sua imagem. Cláudio Dantas. Muito bem. Bom, Prerrogativas é hoje mais forte na esplanada do que, acho que até mais forte que o PT, mais forte que muitos partidos políticos. Indicou cerca de 6 ministros, além de secretário executivo, de chefe de gabinete, diretores, etc. É um grupo de advogados que vem defendendo o Lula, defendendo a tese contra a Lava Jato, isso há vários anos, desde praticamente o momento em que o Lula passou a ser investigado. Então, esses advogados, hoje, eles estão na campanha pela sucessão do Lewandowski, que eles têm interesse em ajudar aí na nomeação do assessor do Lewandowski. Ou seja, eles, em tese, nos bastidores, trabalham contra a indicação do Zanin. E aí são 2 notícias. Uma, o apoio ao Lula hoje, né? E outra, o apoio ao Zanin, que foi, acho que anteontem, a nota de apoio ao Zanin, ela é uma espécie de bandeira branca em frente à guerra de dossiês que está acontecendo nos bastidores de quem quer indicar o Zanin contra aqueles que querem indicar o assessor do Lewandowski, que é o Manuel Carlos. O que eles alegam, inclusive, nos bastidores? Que o Manuel Carlos é alguém que eles conhecem, porque trabalha aí com o Lewandowski há cerca de 15 anos, é autor dos votos do Lewandowski, de vários votos do Lewandowski, e pensa como Lewandowski. Então, aquelas bandeiras que o Prerrogativas defende, eles entendem que são as mesmas que o Manuel Carlos defenderá caso seja indicado ministro, caso seja nomeado ministro do Supremo. Diferente do Zanin, que eles admitem que é um grande advogado, mas que talvez ele não se saiba exatamente o que ele pensa sobre cada um desses temas. Em relação ao apoio ao Lula, é meio óbvio, como eu acabei de dizer, é um grupo que está conectado ao Lula, que tem interesse, que está dentro do governo, não poderia fazer diferente, né? Então, o que o Prerrogativas diz ou deixa de dizer em relação a essa operação não faz a menor diferença, porque a opinião deles tem um lado. O que me chama a atenção é que eles, nesses dias todos, né, desde que a operação foi deflagrada, em nenhum momento eles se manifestaram em solidariedade ao Sérgio Moro ou mesmo ao promotor Lincoln Garcia, que também alvo que era também alvo desse plano. Então, parece que o Prerrogativas tem lado e a sua indignação ela é seletiva, assim como a defesa das prerrogativas. Pelo visto, só as prerrogativas daqueles seus amigos. Você, Zé, o que achou desses 2 posicionamentos do grupo, no caso Sérgio Moro e sobre a indicação ao STF, Zé? Pois é, em primeiro lugar, está corretíssima a ideia de que o presidente Lula deveria mandar uma solidariedade ou ligar ou mesmo publicar uma solidariedade, e esses advogados também deveriam ficar solidários e ao lado de Sérgio Moro. Eu costumo dizer que nesses casos aí, que quando a Marielle foi assassinada, eu fui o primeiro a dizer, olha, é diferente, não é um assassinato qualquer, todos os assassinatos devem ser repudiados. A gente fica triste quando pessoas que a gente nem conhece, vou te ser franco, eu fico deprimido e choro às vezes quando eu vejo um assassinato assim, de um filho, de um parente próximo de alguém que eu não conheço, né? E isso, durante a minha vida profissional, foi muito difícil conviver com isso. Então, assim, no caso de autoridade, a situação fica mais grave e a legislação prevê isso.
porque é um crime contra todos, contra o Estado. A pessoa, o Sérgio Moro, estava na condição de juiz. O promotor estava na condição de integrante do Ministério Público. Quando é atacado, todo o Ministério Público ataca. Eu acompanhei aqui um debate muito interessante. Não é novidade, isso já existe, mas era a ideia de reformular melhor e colocar que, em casos assim, onde se envolve organizações criminosas, das mais simples às mais poderosas, que todo julgamento fosse feito através de grupos, né? Um grupo de promotores que ninguém sabe exatamente qual é o promotor que vai representar contra o integrante do grupo. Da mesma forma, o juiz, um grupo de juízes, e ninguém sabe, ninguém externamente, exatamente qual é o juiz que vai dar a sentença, isso para proteger o Estado, ou seja, indicando que matar um juiz, ameaçar um juiz é matar em parte a justiça, atacar a justiça, atacar o sistema, né, judicial. E aí eu vejo advogados preocupados com a ocupação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, poder, disputa pelo poder. É um desequilíbrio e uma anormalidade no sistema. Tendo que um grupo assim, importante, eu considero importante uma associação assim de profissionais e ainda operadores do direito, são profissionais famosos, profissionais que cobram caro, não sei se competentes, mas que cobram caro. Então, entendo que eles têm uma responsabilidade a mais, como tem uma responsabilidade os integrantes do Estado. Por isso que eu defendo bravamente punições severas. Quem ataca o Estado, a pessoa que está num cargo, ela representa o Estado. Fala, Pavê. Falar o quê? Tava até rindo aqui? Eu tava aqui imaginando, eu sou uma pessoa que eu figuro muitas coisas. Eu imagino, quando o Zé falava, né, da composição do Prerrogativas, ficava imaginando coisas aqui. Bom, vamos começar com esta questão, né? O grupo Prerrogativas, né? A nota, em primeiro lugar, dizendo que o governo Lula salvou Moro com a Polícia Federal. Esse sujeito não sabe nem como funciona uma operação. Não sabe. Porque essa operação, ela começou aqui em São Paulo. Quem começou essa operação foi o Lincoln Gaquia. Sabe, é desonestidade intelectual pura. Mas assim, verba volet, escrita manent, como diziam os romanos, o que vale é o que está escrito. O que ele escreveu mostra que ele não sabe. Se sabe, mostra que a opinião dele é canalha. É canalha. Porque você sabe de uma coisa e escreve outra ao público, você está mentindo, você está desinformando, então você está cometendo o pior dos crimes do Brasil, que é o de desinformação. Cadê a AGU? 84 dias de Procuradoria da Democracia para funcionar contra a desinformação dos trabalhos do Estado, das políticas públicas. Não faz nada. Não faz absolutamente nada. Cadê o Bessias? Bessias só serve para quê? Para levar documento para ministro assinar? Ministro que não assume, aliás. Vamos trabalhar, minha gente, 84 dias. Depois reclama que juros não baixa. Bom, quando um chefe de governo de Estado, que é o caso de um presidente numa república presidencialista, ele tem nas mãos, além do Exército, porque o chefe de governo de Estado, ele é o comandante do Exército. Mas quando esta figura tem, além do Exército, nas mãos a polícia, ele já é um dulce, ele já é um Führer. O chefe de governo de Estado tem o Exército, mas não a polícia. Aí nós temos a figura do fascismo. Se a Polícia Federal é do Lula, Lula é fascista. Ué, é a equação, é a história. Eu trago aqui quilos de livro para comprovar o que eu falo. Agora, quando ele fala que a opinião de que o ministro pro STF deve ser tal, se a declaração anterior dele já foi estúpida o suficiente para mostrar que ele desconhece como é que funciona uma operação do porte dessa, que colocou a democracia brasileira em risco, porque o Pacheco disse com todas as letras, um plano para atentar contra a vida de um senador é um atentado contra o Senado. E atentar
através de violência ou grave ameaça, isso é uma grave ameaça, contra qualquer um dos três poderes, é o artigo 359L, o crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Tá todo mundo dançando lá em Brasília. Tem 1.406 pessoas dançando por conta disso. Agora, eles podem, à vontade, é isso que deixa o brasileiro indignado. Então, se a opinião dele foi estúpida o suficiente para mostrar o desconhecimento e a criminalidade que ele defende com essa afirmação, o que eu posso dizer da opinião dele para ministro do STF? Eu posso comparar ela apenas a excremento. Você, Mota? Essa história da PF de fulano de tal, né? Polícia Federal de fulano de tal salvou a vida do Moro. Isso mostra uma confusão proposital entre Estado e governo. A Polícia Federal é uma instituição de Estado. A Polícia Federal não é um órgão do PT. Isso precisa ser lembrado. Quanto à escolha dos juízes, a escolha de juízes ou ministros de cortes superiores é sempre uma escolha política. Isso ocorre também em outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos, cuja Suprema Corte serviu de modelo para a nossa. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela se alterna entre maiorias progressistas e conservadoras. Quando, por exemplo, o presidente Franklin Roosevelt foi eleito, no início da década de 1930, a Suprema Corte americana era conservadora, tinha uma maioria conservadora. Quando Franklin Roosevelt chegou no seu 4º mandato, a corte já era totalmente progressista. A maioria dos indicados pelo presidente Roosevelt para a Suprema Corte era de aliados políticos seus. Ele chegou a indicar até mesmo um senador, Hugo Black, e na época isso deu um rumor, porque indicaram um senador para a Suprema Corte, e acabou que o senador Hugo Black foi uma grande surpresa. Ele tomou decisões que entraram para a história da jurisprudência da Suprema Corte americana. Em 1973, a Suprema Corte americana declarou que o aborto era um direito constitucional. No ano passado, a Suprema Corte reverteu essa decisão, dizendo que a decisão de 1973 tinha sido um equívoco. Portanto, todas as indicações para as Supremas Cortes são políticas, não há como fugir disso. Agora, mesmo dentro desse jogo político, há certos limites que não devem ser ultrapassados. Mas nós estamos no Brasil em 2023. Nem todo mundo tem as mesmas prerrogativas. Cláudio Dantas, pois não, Dantas? Ô, Brown, nada como ter uma audiência qualificada, né? Então, assim, isso está estampado aí na nossa enquete. Eu queria chamar a atenção para os nomes desses grupos criados por essa turma aí da esquerda. Prerrogativas. Que defende as prerrogativas, pelo visto, dos bandidos, porque eu não vi eles também se manifestarem sobre as prerrogativas dos 1.400 presos aí no 8 de janeiro, acesso à advocacia, né? Acesso aí a questões básicas, né, do próprio inquérito. Essas pessoas que foram presas, elas não sabem nem do que estão sendo acusadas, não têm acesso a nada, não tem advogado. Os advogados, aqueles que conseguem advogado, o advogado não consegue falar, né? Ou não conseguia falar, ficaram dias, semanas sem ter um acesso ao processo e ao próprio cliente. E eu não vi o prerrogativas defendendo as prerrogativas da advocacia nesse caso. E aí eu vou lembrar que ontem eu mencionei aqui que está no cerne dessa questão, desse caso do PCC, a insatisfação dos criminosos, das lideranças, especialmente daquelas mais perigosas, que são destinadas ao regime diferenciado, destinadas às penitenciárias de segurança máxima, que é a portaria do Sérgio Moro, quando ministro, que restringiu as visitas íntimas que eram utilizadas por esses criminosos para mandar em quem está fora, né? Para passar recado, para receber recado e outras coisas, inclusive para planejar a própria fuga ou para planejar esses crimes. Isso foi comprovado na investigação
que desbaratou o planejamento da fuga do Marcola aqui no presídio da Papuda, em Brasília. Advogados que iam visitar tanto Marcola como outros integrantes da facção, que serviam ali para passar recado codificado. Isso ficou comprovado, isso já foi notícia na imprensa toda. Essa portaria é o grande X da questão, porque ela motivou uma ação do PT em 2019 lá no Supremo. Esse caso teve uma movimentação há apenas 2 semanas, olha só que coincidência. E coautor nessa matéria, nesta ação, foi o tal do Instituto, aí vamos de novo aos nomezinhos lindos, Anjos pela Liberdade, Instituto Anjos pela Liberdade, uma ONG que defende o direito dos criminosos do PCC, do Comando Vermelho e de outros. Inclusive, a advogada que dirige esse instituto foi candidata a deputada federal pela União Brasil nesta última eleição. Ela deu uma entrevista em que ela disse o seguinte, que animais de zoológico recebem tratamento melhor do que presos. Bom, não precisa comentar essa frase. Aí eu queria fazer uma última ressalva que muita gente desconhece, mas o Sérgio Moro, antes de Lava Jato, antes de Banestado, ele também atuou contra o crime organizado. Então essa briga vem de lá de longe. Ele inclusive condenou o Fernandinho Beiramar, do Comando Vermelho, outro nome célebre do crime organizado no Brasil. E a briga também com o PT vem de longe, porque lá atrás, lá no Banestado, ele foi o responsável por colocar na praça uma operação que prendeu mais de 60 doleiros. E olha só, muita gente desconhece esse fato. Quem foi preso nessa operação? Um doleiro que tinha como responsabilidade, como missão, trazer o dinheiro para o Roberto Jefferson, para o apoio que deu origem ao Mensalão, o apoio na campanha de 2002, que deu origem ao Mensalão. Isso também é história. O Roberto Jefferson disse isso já em entrevistas também. Inclusive, citou até o Zé Dirceu, que ficou muito nervoso porque o dinheiro não chegou. Então, a raiva, o ódio em relação ao Sérgio Moro, seja por parte do PT ou por parte do crime organizado, é histórica.